As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudou em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos regressou ao Brasil, não podendo o rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos 40 anos, casou com Dona Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora e não bonita e nem simpática. Meu sobrinho, estou admirado pela sua escolha por Dona Evarista. Olha, meu tio, Dona Evarista reunia condições fisiológicas de primeira ordem, condições fisiológicas e anatômicas de digerir com facilidade, dormia bem, tinha bom pulso e assim está apta a me dar bons filhos. Dona Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. Com isso, nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. A saúde da alma, Sr. Crispim, é a ocupação mais digna do médico, do verdadeiro médico. Simão Bacamarte pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. Olhe, Dona Evarista, ver seu marido dar um passeio pelo Rio de Janeiro e estudar sempre não é bom. Simão, estou com desejos. Principalmente o de ir ao Rio de Janeiro e comer tudo que a você lhe parece adequado a certo fim. Olhe, não tenha medo. Irei à Câmara debater a proposta. Dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta e defendeu-a com tanta eloquência, que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. Escrivão, releve-se do trabalho inútil. Essa empresa desse médico nem vigará. Os cálculos não são precisos porque o Dr. Bacamarte não é veterinário. Quem é que viu agora meter todos os dois dentro da mesma casa? A Casa Verde inaugurou-se com imensa pompa de todas as vilas e povoações próximas. Correu gente para assistir às cerimônias, que duraram 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e seda. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. 3 dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como um tempero ou como sal das coisas, que é assim que interpreta o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quantos pode saber e não tiver caridade, não sou nada. E o meu principal objetivo nessa minha obra da Casa Verde é conhecer a loucura, classificá-la em seus diversos graus e assim procurar um remédio universal. E eu creio que dessa maneira eu prestaria um excelente serviço à humanidade. Um excelente serviço. E olha, sem esse asilo, pouco poderia fazer. Ele me dá muito maior campo de estudo. Muito maior. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos à Casa Verde. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. O padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Por exemplo, um rapaz bronco e vilão que todos os dias, depois do almoço, fazia regularmente um discurso acadêmico. Que aquele rapaz vi 3 semanas antes jogando petaca na rua. Não digo que não, mas a verdade é essa que Vossa Reverendíssima está vendo. Isto é, todos os dias. Quanto a mim, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura, provavelmente confundido antigamente. As línguas é fácil trocá-las agora desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser a explicação divina para esse fenômeno, mas não é impossível que haja uma explicação humana e puramente científica, e disso trato. Vá que seja, realmente fico ansioso. Deus engradou o ovo engradou a espada engradou o Davi engradou a púrpura engradou o duque engradou o marquês engradou o conde que sou eu. Meu Deus do céu. Dr. Bacamarte,
Sugiro-lhe de organizar um pessoal para a administração. Quero que aceite meus 2 sobrinhos, que ficarão responsáveis pela distribuição de comida e das roupas. Sendo assim, o senhor só cuidará somente do seu ofício. Excelentíssima ideia, Sr. Crispim. O que você tem, dona Evarista? Não tenho nada. Me sinto tão viúva quanto antes. Quem diria? Meia dúzia de lunáticos. Consinto que vá dar um passeio pelo Rio de Janeiro. Tome aqui o dinheiro para a sua viagem. Se você não ir, eu também não irei. Não irei sozinha pelas estradas. Irá com a esposa do Crispim, o boticário. Ah, mas o dinheiro que será preciso gastar? Não te preocupes quanto ao dinheiro. Ainda ontem o escrituário prestou-me contas. Queres ver? Tenho ainda. Bom, então, quem diria que meia dúzia de lunáticos... Deus sabe o que faz. Crispim, doutor Simão mandou lhe chamar. Negócio importante. Negócio importante? Sim. Vou ver com ele. Doutor Simão, alguma notícia sobre a viagem, especialmente sobre minha mulher? Estou muito gracioso, sente-se. E sobre o nosso povo? Trata-se de algo mais alto. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência, pois não assegura uma ideia, visto que a ciência é uma ampla e vasta investigação. A insânia, no meu entendimento, a insânia, ela abrangia uma vasta superfície de cérebros. Sócrates, por exemplo, tinha um demônio familiar. Pascal enxergava um abismo à esquerda, Maomé, etc. Uma infinidade de casos, que de mistura viam entidades odiosas e ridículas. É tudo a mesma coisa. A ferocidade e o grotesco levado a sério. Gracioso, muito gracioso. Sua ideia merece ser divulgada. Melhor que divulgá-la é praticar. Suponho, no meu entendimento, Sr. Soares, o espírito humano é uma concha e a pérola é a razão. O meu fim é ver se consigo extrair a pérola, pois a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora disso é a loucura, insânia. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Herdara 400 mil cruzados, dinheiro cuja renda bastava para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 àquele, a tal ponto que, no fim de 5 anos, estava sem nada. Doutor Bacamarte, por que recolheste o Costa? A ciência é a ciência, eu não posso deixar um mentecapto na rua. O que você gostaria? Sou a prima do Costa. Esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio de suas faculdades mentais, visto do modo como dissiparam os cabedais que... Isso não. Se ele gastou tudo que recebeu, a culpa não é dele. Não. Não, meu falecido tio não era um homem mau, mas quando estava furioso era capaz de nem tirar o chapéu para o Santíssimo Sacramento. Pois bem, um dia pouco antes de morrer, ele descobriu que um escravo havia roubado dele um boi. Imagine como ele se sentiu. Então, um homem feio e peludo, em mangas de camisa, aproximou-se dele e pediu água. Meu tio respondeu que deveria ir beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão com ar de ameaça, rezou essa maldição. Foi isso, tenho certeza que foi essa maldição. Então que seja. Quero que você venha comigo. Vamos visitar o seu primo, lá na Casa Verde. Bom, então aqui está o seu primo Costa. Pode entrar e ficar à vontade, tá bom? Muito obrigada. Isso. Maldita alucinada. Você que é íntimo dele, o que houve? Qual o motivo? Mateus foi o único que não se importou muito, pois acabara de construir sua casa, que chamava a atenção de todos que passavam. E ele ficava admirando a própria casa, e isso chamou a atenção de Bacamarte. Olha só, Crispim, veja se não padece do amor das pedras admirando a própria casa. Pois é, Deus sugiro que recolha ele na Casa Verde. Isso que farei. Mateus, o senhor não quer dar um passeio lá na Casa Verde comigo? É claro. Vamos lá então. Pobre louco. Bom, então, Matheus, essa aqui é a Casa Verde. Você vai fazer uma visitinha aí dentro, pode ser?
Pode ficar bem à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Bom, Crispim, mais um. Ele se padecia do amor das pedras. Não é normal uma pessoa ficar admirando uma casa desse jeito. Tem razão, doutor Simão. Eu estava errado. Como foi o passeio para o Rio de Janeiro? Faz um tempo que não visito desde meu último reinado. O passeio público estava acabado. Um passeio que eu fui muitas vezes. A Rua das Belas Noites, o Chafariz das Marrecas. Ah, os chafariz das marrecas eram mesmo marrecas. Eram feitas de metal e despejados água pela boca fora. Uma bela graciosa. A propósito, a senhora vai achar a Casa Verde cheia de gente. Sim. Lá está o Mateus. O armadeiro? O armadeiro, está o Costa, a prima do Costa, o Costa e o fulano e o ciclano. Tudo isso, doido. Ou quase doido. Mas então, meu marido é um sábio. Não recolheria ninguém à Casa Verde sem prova evidente da loucura. Sem dúvidas. No mesmo dia, Simão Bacamarte fez um jantar das boas-vindas. Dona Evarista foi o assunto dos brindes, discursos, versos de toda a casta, metáforas e amplificações. Ela era a esposa do novo Hipócrates, a musa da ciência. Um dos oradores, Martim Brito, rapaz de 25 anos, pinta alegrete, acabado, curtido de namoros e aventuras, declamou um discurso. Permissão para um poema? Dona Evarista. Seu nascimento é explicado pelo mais singular dos répteis. Deus, ao dar o universo ao homem e à mulher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, Deus quis vencer a Deus. É realmente um verso brilhante. É de seu improviso relativo ao nascimento da Dona Evarista, eu teria encontrado em algum autor. Não, senhor, é de mim mesmo. Certo, Martim Brito. Estou muito grato em o senhor ter vindo entoar seu verso aqui para minha esposa, Dona Evarista. E com isso eu te despeço e agradeço muito a sua companhia e nos falaremos novamente em um momento oportuno. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Pobre moço. Trata-se de um caso de lesão cerebral. Digno de estudo. Irei alojar ele à Casa Verde. Senhor presidente, eu vim discutir a situação da Casa Verde. A Casa Verde é uma instituição pública. Não pode ser misturada por votação administrativa, muito menos movimentos de rua. Vamos sair daqui e destruir a Casa Verde. Itaguaí não pode servir cadáveres para as experiências de um déspota. A Casa Verde já está cheia de pessoas estimadas. E os tais loucos não estão recebendo tratamento de graça. É falso. Falso? Eu estou com um mandato público e não vou restituir a paz até ver a Casa Verde no chão. Essa bastilha da razão humana. Há mais de 2 semanas que recebemos um ofício médico, declarando de experiências de alto valor psicológico, recusando verbas da Câmara. A Casa Verde começou a ser povoada. Os lucros aumentaram devido às sanguessugas que tanto te pedem. Mas o interesse particular deve ceder ao interesse público. Temos que derrubar o tirano. Dona Evarista, eles estão gritando. Simão! Fala, o que houve? Está doente? Não ouve esses gritos? Calma lá, vou falar com eles. Não, quero morrer ao lado de você. Não é caso de morte. Cala-se! Pode falar, mas não abusa da paciência do povo como está fazendo. Direi pouco, ou até não direi nada se for preciso. Diga o que queres. Entendeis bem, tirano. Queremos as vítimas do seu ódio, ganância e capricho. Senhores, a ciência é coisa séria e deve ser tratada com seriedade. Não na razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo a Deus e aos mestres. Se queres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se quiserem que negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Não ligamos. Vamos destruir a Casa Verde. Não, vamos colocar Porfírio como governante para então monitorar a Casa Verde. Estou oficializando à Câmara que, primeiro, 4/5 da população de Itaguaí estão reclusos à Casa Verde. Segundo, esses reclusos levaram-me a examinar as moléculas cerebrais. Terceiro, é normal o desequilíbrio das faculdades mentais. Quarto, darei liberdade a todos os reclusos da Casa Verde. Porém, irei
por todos os restantes da população de Itaguaí, para assim examinar aqueles a quem eu considero que possuem perfeito equilíbrio mental. Mas todos? Todos, foi assim que ele disse no ofício mandado à Câmara. Vejamos, chega finalmente a última verdade. Estariam eles mesmo loucos e foram curados por mim? Ou o que me pareceu cura foi apenas a descoberta do perfeito desequilíbrio mental? É isso? Itaguaí não tinha um só louco, um mentecapto. Há de ser isso. Amigos, uma dúvida. Eu possuo algum defeito? Nenhum defeito. Algum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Sabe por que você não reconhece suas qualidades mais elevadas? Que, aliás, é admirada por todos nós. É que tem outra que a supera mais ainda, a modéstia. Fique, você está completamente são. Equilibrado. A questão é científica. Trata-se de uma teoria nova, cujo primeiro exemplo sou eu. E reúne em mim mesmo a teoria e a prática. Simão!